Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo, mas o devocional de hoje é a mulher pecadora que ungiu e lavou os pés do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, hein? A história da mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus com um puro nardo, um óleo perfumado de altíssimo valor, guardado em um vaso especial, que é o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era produzido com um tipo de pedra frágil, transparente e que pode ser facilmente polida e ao mesmo tempo esculpida. Ela muito usado, principalmente naquelas épocas, para poder substituir o vidro. O flasco de perfume de alabastro era selado e descartáveis. Era quebrados ao abrir-lhe e jogar fora quando ficavam vazios. Simão, o fariseu, Jesus e a mulher pecadora. O interessante é que Jesus ele foi convidado por Simão, um fariseu, para comer em sua residência. Simão queria conhecer melhor Cristo Jesus, queria ver de perto essa personagem que a sua fama se esparramava por toda aquela vizinhança. O mestre do mestre arrastava multidões aonde quer que ele estivesse. Quem sabe o fariseu ele não se sentiria atraído pela a pregação de Jesus tão distante, mas é certo que ela queria observar as palavras de Cristo Jesus, principalmente de perto. Quando eu olho aqui para Lucas, no capítulo 7, e do versículo 36, e rogou-lhes a algum dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus, ele aceitou o convite e foi ter com este homem. O mestre, que muitas das vezes reprovou os fariseus, demonstrou não ter nenhum preconceito com eles. As conversas de Jesus nesse tipo de encontro era extremamente edificante. O mestre, em todos os lugares, ele estava em obediência à vontade de quem? Do Pai, anunciando então o Evangelho. E Jesus vinha de longas peregrinação pela Judéia e Samaria, estrada seca, pedregosas e empoeiradas. O mestre então ele entra na casa de Simão e é recebido com a desconfiança e frieza total. Jesus então ele toma o seu lugar à mesa e eles ficavam meio que sentados e meio encostados. As pernas e a parte inferior do corpo ficavam estendidas sobre um sofá, enquanto que a parte superior do corpo ficava ligeiramente elevada e sustentada pelos cotovelos esquerdo, que repousava sobre almofadão. O braço direito e a mão direita ficavam livres para movimentar-se e pegar qualquer alimento que estivesse à mesa. A mesa era bastante baixa e próxima à cabeça. Os pés dos convidados ficavam fora dos sofás. A pecadora com o vaso de alabastro. E eis que de repente entra uma mulher na sala do banquete. E logo foi reconhecida por todos quantos estavam ali, por uma pecadora que vivia na região. Uma mulher que sem moral, aquela que as pessoas comentavam, cochichavam ao vivido quando ela se aproximava. Era discriminada, ninguém queria a sua companhia, ou seja, ou muito menos a sua amizade. Ninguém queria ser visto conversando com esse tipo de mulher. Muito menos teria coragem de simplesmente tocá-la, ser o risco de ser castigado ou contagiado pelos seus pecadores. Era o pensamento religioso daquela época. Quando nós olhamos aqui para Lucas, no capítulo 7, e do versículo 37, e eis que uma mulher da cidade e uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com um unguento. A pecadora trazia um vaso de alabastro com um bálsamo suave, que desejava então ungir os santos pés de Cristo Jesus, que estavam descalços, porque segundo os costumes orientais, a sandália ficava então na entrada da casa. A pecadora unge os pés de Jesus com um nardo. Ela, sem se importar com a reprovação dos olhares dos convidados, teve grande coragem e se aproxima de Cristo Jesus, uma frente de uma grande multidão que conhecia suas ofensas, e quando se prostra com o bálsamo puro nardo, ela se depara então com os pés do Salvador. Jesus, ele, pés descalços, pés empoeirados, cheios de marcas, de calos dos caminhos que passaram ali, ambos uma simplicidade total. Ele não resistiu ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na apresentação de tão humilde servo. Um servo obediente que estava ali sem reclamar de frieza com o que fora recebido. Interessante, né? Mas a pecadora imediatamente, tomada de grande emoção, não pôde se conter. Um soluço, ela derrama lágrimas sobre os pés do mestre, ou seja, com água vinha de sua alma, e começava então a lavar e enxugar com os seus próprios cabelos, como está em Lucas, no capítulo 7, do versículo 38, que nos diz assim: e estando por detrás dos seus pés, chorando, e começou então a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos com a sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Esse choro é muito profundo. Há muita reflexão aqui, irmãos. Arrependimento de pecado. A pecadora chorava e refletia sobre as ações passadas. O seu coração estava totalmente arrependido, quebrantado. Pensava em uma mudança interior. Estava disposta a uma nova fase de vida. Assim a pecadora, ela beijava, ungia os pés do mestre, de uma atitude que chamou uma confissão de sua incapacidade e de se auto-justificar, mas cremos na justificação pela fé. E olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E logo o ventrião, dono da casa, ele, com excesso de farisismo, começa então a lançar dúvida sobre a santidade de Jesus, pois se deixava sendo tocado por uma pecadora, ainda que se arrependida. Esta era a indagação de Simão. O mestre então leu o seu pensamento e traz então uma resposta que contrasta com a ação de humildade daquela mulher pecadora, como está em Lucas, no capítulo 7 e verso 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. Mas vamos ver o que diz aqui o verso 42. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos, dizendo: pois qual desses o amarás mais? Jesus, com frequência e com palavras, ele comparava o pecado com uma dívida. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. 500 denários correspondia a um salário de 1 ano e meio de muita labuta e de muito trabalho. A mulher pecadora diz que todos pecaram. O fato é que todos devem a Deus. Todos pecaram. Todos estão em dívida e não tem como pagar. Assim, é o que pensava o Simão
sobre a pecadora que ungia os pés de Jesus. São as suas atitudes. O procedimento de Simão, o fariseu, foi dominado pela frieza e da sua desconfiança. Segundo os rituais da hospitalidade, a chegada dos convidados, um dos criados e até o próprio dono lavava e enxugava respeitosamente os pés, mal protegido da poeira, barro dos caminhos, pela simples sandália que o calçavam. O anfitrião também lhes recebia os seus hóspedes com um beijo, e durante a refeição se derramava algumas gotas de óleo perfumado sobre a cabeça dos convidados. Vamos ver o que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 7, verso 44. E voltando-se a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela regou-lhe os pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. No verso ainda 45 e 46, nos diz assim, ó: não me deste um ósculo, mas esta, desde que entrou aqui, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste com a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Jesus então joga na cara de Simão. Simão, ele não cumpriu esses rituais que Jesus estava dizendo. Manifestou seu caráter soberbo e, como os demais fariseus que estavam ali, não reconhecia os seus pecados, se achava ser santo, cheio de sua própria justiça, pensava que não tinha motivo para ser perdoado, por isso não manifestou obras e nem arrependimentos. Sem arrependimentos, os seus pecados permaneciam. Já a pecadora que ungiu os pés de Jesus não se aprendeu a teoria da lei, mas teve para com o mestre uma atitude de amor. A pecadora reconhecia os seus muitos pecados e demonstrava o amor de quem o alcançou em um magnífico perdão. Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 7, verso 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele que em pouco ama é pouco perdoado. É interessante, né? Muito mais do que a lei é o amor. Simão não entendia que o amor supera em muitos os pecados. E quem consegue entender a grandeza do perdão recebido, se entrega-se totalmente ao amor de Jesus. Jesus, ele nos passa um exemplo de humildade e beleza. Incomparável, um dos sublimes mais vistosos, porém humilde, acessível e que ama realmente. O fariseu pensava que servia um Deus que abominava e afastava o pecado e não se importava com ele. Simão não sabia amar e muito menos perdoar. Jesus então conhecia a reputação daquela mulher pecadora, todavia estava interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Ele não afasta o pecador arrependido, mas transforma por fazer a sua obra. O amor de Deus salva, o amor de Deus transforma e o amor de Deus perdoa. E olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 13. Agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o amor. Deus tem um plano para você. Deus se importa com você. Veja a resposta que Ele tem para a sua vida. Aquela mulher, ela deu o melhor que tinha. Ou você pode dar o melhor que você tem para Deus. Dá o melhor. Se você não tem nada, mas tem a sua vida, dá a sua vida para fazer a diferença. Tá certo? Fico aqui com esse devocional e um abraço, seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.